Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid Vale Ferreira, eu sou editor, sócio do sebo Clepsidra e da editora Clepsidra, que se dedica a lançar clássicos do horror e do gótico. Estou, pela terceira vez participando da Semana do Romance Gótico da FEFELESH, com muita satisfação, ainda mais ao lado desses mestres que foram selecionados para essa edição. Meus parabéns à equipe. Tá realmente extraordinária essa seleção e humildemente eu me encaixo aqui na programação sabendo que estou entre gigantes, pessoas que me inspiram na minha busca por conhecimento, e é realmente um prazer poder fazer parte de novo desse grande evento. Eu vou trazer aqui para vocês uma reflexão sobre o Poderes das Trevas, um romance seriado sueco que traduz adaptando e ampliando o Drácula, do Bram Stoker. Tá? É uma questão um pouco controversa, nós não sabemos vários dos elementos necessários para a gente fazer um raio-x profundo sobre a gênese e sobre a natureza dessa obra, mas mesmo havendo ainda uma série de incógnitas, eu vou fazer uma comparação entre essas duas versões, a versão britânica do Bram Stoker de 1897 e essa versão que saiu no jornal Dagen como uma adaptação sueca por A-E, nós não sabemos quem é essa pessoa, mas eu não vou falar da versão islandesa nem da versão sueca resumida do Poderes das Trevas, eu estou falando apenas da versão que saiu entre 10 de junho de 1899 e 7 de fevereiro de 1900, que é a versão integral, tá bom? Então, basicamente, nós temos uma série de controvérsias. Primeiro, quem é essa pessoa responsável por fazer a transposição, que não é uma tradução, é uma adaptação. Como diz o frontispício, o frontispício vai apresentar o romance da seguinte forma: Poderes das Trevas, romance de Bram Stoker em adaptação sueca para o Dagen por A-E. O Dagen é esse jornal sueco, que a gente pode traduzir como O Dia, que colocava 4 ou 2, às vezes, páginas por dia no seu rodapé, como uma forma de ir apresentando aos poucos, de forma seriada, essa adaptação. Só que o que acontece é que existem inúmeras diferenças entre a versão original e a versão sueca. E eu vou começar a pontuar pensando apenas nos fatos, tá? O que acontece de diferente entre as duas. A primeira coisa que a gente nota é o prefácio, que vai trazer na versão sueca um tamanho muito maior do que o prefácio britânico e uma assinatura. O prefácio britânico ele é super curto, ele traz ali uma dedicatória a um amigo do Bram Stoker e uma afirmação de que aqueles documentos foram reunidos e as pessoas foram consultadas, foram colocadas ali numa acariação para verificar se estava batendo a história de um com a história do outro. Mas não existe uma assinatura do Bram Stoker e nem uma assinatura de nenhuma personagem, ali cumprindo o papel de um editor desses documentos que teria originado o que nós lemos como o romance Drácula. Já na edição sueca, a história é contada como algo verídico, atestado pelo autor, ou seja, é como se o Bram Stoker estivesse dizendo que tudo aquilo é verdade. Ele vai citar, por exemplo, os casos dos assassinatos do Jack o Estripador, e a gente sabe que devido às circunstâncias, ele pegando as datas, pegando o tipo de abordagem que é feita lá, inclusive descobriram que parte desse prefácio pode ter vindo de uma obra sueca sobre aparições e fantasmas, então uma parte é suspeita de plágio, e aí nós descartamos praticamente, quase como um consenso entre todos os pesquisadores do Drácula, a possibilidade de o Stoker ter realmente escrito esse prefácio. Então nós já começamos com uma suspeita de que há alguém ampliando e escrevendo, produzindo material dentro desse romance,
de uma forma muito livre, né? O que coloca em xeque, né, a possibilidade de o Bram Stoker pessoalmente ter coordenado essa tradução ou ter participado com conteúdos extras, né? Seria muito estranho da parte dele, que deu entrevistas falando que o Drácula era um romance de inspiração folclórica. Ele vai citar o Tratado de Lobisomens, de Sabine Gold, né? Vai tratar de outras inspirações, como o livro The Land Beyond the Forest, como inspirações folclóricas para o Drácula. E aí, de repente, ele afirmar que aquilo é verdade soa um pouco contraditório, né? Então, já existe essa polêmica, né, de o prefácio ser algo forjado, né? E depois nós temos algumas mudanças, né? Nós temos nomes de personagens que mudam. Então, em vez de nós termos Drácula, nós temos Draculitz, né? Que é também um prefixo que significa filho de. Então, nos dois casos, Drácula e Draculitz, nós temos o filho do dragão, filho de Drácula, né? Que era esse título da cavalaria, né? Da Ordem do Dragão, ali do Sacro Império Romano Germânico, né? E nós temos também, então, como nós avançamos para o romance em si, que é todo ilustrado, ele tem 150 ilustrações, né? E ocupa mais ou menos 600 páginas, nós temos logo de cara a percepção de algumas pequenas diferenças, né? Mas conforme nós avançamos, essas pequenas diferenças vão se tornando às vezes gritantes, né? Porque em alguns capítulos nós temos, em vez de 12, 13 páginas, uma extensão assim de 80 páginas, né? Então, quando nós vemos, por exemplo, o Thomas Harker, que é o Jonathan Harker da versão sueca, explorando o castelo do Draculitz, ele vai detalhar muito mais o que acontece ali, né? E nós temos uma preocupação muito forte com verossimilhança, né? Então, o Draculitz, ele tem, né, uma funcionária, ele tem uma pessoa trabalhando para ele, né, que é uma surda, e em vez de ele mesmo fazer, né, tudo o que precisa ser feito no castelo, como é no caso, né, a relação do vampiro com o Jonathan, que vai ser servido por ele, por exemplo, né? E essa verossimilhança, ela envolve outros aspectos. Por exemplo, se aquela é uma região, né, infestada por vampiros, como que a população lida com isso, né? Então, a população é mais bem informada sobre formas de lidar com essa questão. Nós temos, por exemplo, cenas em que, e agora eu vou trazer alguns spoilers, né, para quem não leu, cenas, por exemplo, em que o Jonathan, que ali é o Thomas, vai ver, né, pelas janelas do castelo, cadáveres aparecendo nas redondezas e rituais de destruição, né, desses cadáveres com empalamento, estacas, né? Nós temos também uma série de outras ampliações que vão fazer com que não apenas, né, o Draculitz queira aprender inglês para ir para a Inglaterra e comprar imóveis e andar ali como um senhor respeitado, como um aristocrata, né, como é na versão inglesa, mas ele está envolvido numa conspiração política, né? Ele está querendo, de alguma forma, derrubar a ordem mundial. Ele quer destruir a Inglaterra, né? O Império Britânico. Então, basicamente, você começa a ter mais motivações, né? Você começa a ter uma preocupação, né, com um certo realismo, como que a população ao redor do castelo reage, né, à existência desses vampiros. E isso vai sendo ampliado de uma forma muito livre, mas de uma forma muito bem integrada com o estilo do Stoker. Então, realmente, a gente consegue dizer que não é apenas uma tradução, né? É um trabalho de um autor também. É alguém que realmente domina a escrita de ficção que está fazendo esse trabalho. E não apenas de ficção, né, genérica, mas especificamente da literatura detetivesca. Porque o Drácula, né, ele tem essa carga do gótico colonial, né? A gente tem o gótico vitoriano, mas o Poderes das Trevas, ele tem isso e, além disso, ele tem uma carga muito forte, né, do que seriam os temas detetivescos das investigações, né, dos inquéritos policiais e também das investigações
sobre fenômenos paranormais, né, questões que eram muito importantes para a época, né. Além disso, nós temos uma questão que é a seguinte: enquanto no Drácula nós temos as 3 noivas aparecendo, né, de uma vez só para o Jonathan, quando ele vai explorar quartos proibidos para ele, e depois quando elas aparecem também e desaparecem na luz da lua, né, no Poderes das Trevas nós temos essas 3 vampiras aparecendo em cidades diferentes, em momentos diferentes. Elas têm nome, elas têm personalidade, elas têm uma história, né, e cada uma tem um poder diferente, né. Então, nós temos, por exemplo, uma vampira loira que aparece, né, no castelo do Draculitz. Ela é um pouco insana mesmo, ela tem, né, um jeito assim, de pessoa traumatizada, né, balançada pela sua própria história, e ela então tem um certo poder hipnótico sobre o Thomas, né, extremamente sedutora, extremamente bela, mas ao mesmo tempo extremamente perturbada, né. Ela tem um tempo de cena muito maior, né, do que as noivas do Drácula originalmente têm. Ela tem uma história que é contada pelo próprio Draculitz, né, uma história bastante trágica. E depois nós temos essas outras 2 vampiras reaparecendo, uma em Whitby como uma cigana clarividente que lê o futuro, né, ela lê o futuro na frente da Mina e da Lucy. Nós temos uma outra que aparece como uma francesa extremamente elegante, né, que é uma espécie de vampira psíquica, né, que vai levar o Dr. Seward para uma espécie de espiral de loucura, né. Então, em vez de nós termos apenas o Draculitz como uma ameaça, nós temos o Draculitz, um secto, né, da linhagem dele, que vai desde seres bestiais, quase simiescos, né, de uma linhagem muito antiga que sobrevive pelos séculos por causa do vampirismo, até essas outras 3 vampiras. Eu acho que é por isso que o romance não se chama Draculitz, né, porque ele não é a única ameaça, né, são 4 grandes vampiros, ele e as 3 noivas, em momentos distintos, ocupando o papel de ameaça, né. Só que o Draculitz, obviamente, é o líder dessa grande conspiração que busca invadir, né, a Inglaterra, usando de contatos políticos, usando, né, de contatos que estão envolvidos com as altas esferas do poder, e ele vai então ter mais motivações, né, ele vai ser uma espécie de proto-fascista, né, inspirado pelas ideias do darwinismo social, né, com uma visão de mundo extremamente misógina, extremamente elitista, extremamente racista, extremamente xenófoba, né? Ele vê os ciclos, né, a etnia dele, como superior, né, especialmente por entender dessas artes, né, dos poderes das trevas. Então ele vai olhar para os britânicos como inferiores por serem tão céticos e tão arrogantes em relação à sua visão de mundo, né? Ao mesmo tempo, os britânicos são colocados ali também de uma forma bastante estranha em relação aos outros povos, né? Então o próprio Thomas muitas vezes faz comentários ou tem observações registradas de cunho extremamente racista, extremamente xenófobo, né? Então tanto Draculitz quanto o Thomas têm um olhar extremamente preconceituoso em relação aos ciganos, por exemplo, né? Então, de alguma forma, nós temos essa discussão de um confronto de visões hegemônicas de mundo, né? Então, é um sueco ou uma sueca olhando, né, para a Inglaterra e para a Transilvânia como polos, né, opostos de projetos hegemônicos. O Draculitz querendo, de alguma forma, dominar e destruir, né, a Inglaterra e o Império Britânico com uma conspiração política, né, e os ingleses ali olhando para essas populações, né, de fora do seu império como espaços a serem explorados economicamente, né, como se eles fossem realmente um povo mais civilizado, mais culto e mais capaz, né, tecnicamente.
Então, um jogo muito intrincado de preconceitos e de visões de mundo em choque que é apresentado nesse romance. E existem, inclusive, alguns estudiosos que tentam tratar o romance como uma obra, né, que pode ser considerada uma obra cheia de xenofobia e de racismo, mas alguns outros, pelo contrário, acham que o fato de nós termos personagens diferentes lidando com essas questões de formas diferentes faz com que ele seja uma denúncia desses pensamentos. Inclusive o Dr. Seward, ele em vários momentos tem uma posição de defesa dos judeus contra o antissemitismo, né, uma outra questão que aparece, né, em alguns momentos nas entrelinhas do livro. Então é algo que merece ser aprofundado nos estudos que vão ser feitos sobre ele, né? Nós temos uma série de outras temáticas também que aparecem, né? Então, basicamente, nós temos personagens novas, né? Além dessa criada surda, nós temos 2 detetives que colaboram, né, nas investigações dos ingleses, nós temos um príncipe romeno, nós temos um compositor, né, que é uma pessoa que sofre de nanismo, né, e é um gênio da música. Nós temos ali, então, uma ampliação brutal de conteúdo, né? Se vocês forem pensar que o Drácula tem 830.000 caracteres e o Poderes das Trevas tem 1.625.000 caracteres, ou seja, quase o dobro do volume de texto, dá para ter uma ideia, né, de como esse enredo foi ampliado, né? Em alguns momentos nós temos até algumas passagens um pouco monótonas de tão detalhadas que elas são, né? Por exemplo, as explorações no castelo, a descrição de como que é o castelo, você consegue desenhar uma planta do castelo, tão bem detalhado que ele é, né? Mas, frequentemente, as cenas novas são muito frenéticas, né? Então nós temos, por exemplo, uma descoberta de um culto, né, em que o Dráculix preside uma sessão de invocação de uma entidade do mal, né, para a qual vai ser ofertado um sacrifício humano, né, de uma mulher que vai ser totalmente drenada por vampiros, né. Nós temos ataques de vampiros, né, ao Thomas, nós temos uma visita da Vilma ao castelo do Dráculix. Enfim, nós temos uma série de cenas novas, né? E dá para ter uma ideia, assim, se eu disser que capítulos de 13, 14 páginas se tornam pedaços, né, porções ali de 80, 90 páginas, vocês conseguem ter uma ideia. E, curiosamente, quando chega no final, né, quando nós temos ali a Lucy já transformada em vampira, né, e as pecinhas da investigação se encaixando para que o Van Helsing e o Thomas, a Vilma e os detetives cheguem à conclusão de que eles estão lidando com vampiros, nós vamos para uma quarta parte que, em vez de ampliar o Drácula, ele condensa e resume o Drácula. Então, se 2/3 do Drácula, mais ou menos, são ampliados no Poderes das Trevas, 1/3 dele, o terço final, é condensado, né? A terceira parte ocupa mais ou menos umas 200 páginas, por exemplo, a quarta parte ocupa 50 páginas. E no dia 9 de junho de 1899, uma espécie de resumo do enredo foi apresentado pelo Dog em esse jornal. E ele estava previsto para 5 sessões, não 4. Então dá para entender que em algum momento houve uma mudança de planos e, em vez de continuarem a ampliar o Drácula, resolveram condensar. Então o final do Poderes das Trevas é um resumo dos acontecimentos que vão acontecer ali nos últimos capítulos do Drácula. Ele muda de ritmo, né? Ele passa a um tom quase que de desfecho mesmo, de ligação de pontos, né? E ele traz então essa questão, né, de ter uma carga de literatura detetivesca, de inquérito policial, de investigação, de mais verossimilhança, e isso faz com que a gente pense, né, que a pessoa que escreveu pode ser, né, como nós temos
essa ampliação também do papel das mulheres, uma suspeita muito cotada, né, para ser a responsável por essa adaptação, que é a Aurora Ljungstedt, não sei como é que se pronuncia isso em sueco, né, mas deve ser alguma coisa assim, que é uma autora de literatura policial, né. Edgar Allan Poe aparece citado, né, Arthur Conan Doyle aparece citado no meio da obra, então dá para perceber que é uma pessoa que aprecia esse tipo de literatura, né. E basicamente assim, existem também algumas hipóteses, né, de que talvez o Bram Stoker tivesse cedido uma versão maior do que a que ele publicou na Inglaterra como um original para ser traduzido. Também existem questões linguísticas, né, que falam, olha, existem anglicanismos aqui anglicismos, na verdade, no texto, mas nada também impede que seja simplesmente uma pessoa que tenha vivido um tempo na Inglaterra, por exemplo, né, e que tenha absorvido, né, alguns vícios de linguagem. Isso não comprova que seja uma tradução sueca de uma versão anterior do Drácula. Então, eu acho que essa hipótese é um pouco fraca, né? Mas nós temos, então, essa grande suspeita de quem é que pode ser, né, o autor. Vários suspeitos são levantados no prefácio que nós temos no nosso livro do Richard Berghorn, que foi quem descobriu, né, que a tradução sueca não era uma tradução, mas sim uma expansão, uma versão, né. O Berghorn contribui com o nosso livro com um texto introdutório. Nós temos um prefácio do Dacre Stoker, né, um quadro comparativo escrito por mim entre as duas versões, né, uma biografia do Stoker pelo Carlos Primati e um ensaio do Luciano Dutra sobre a tradução dele. O Luciano traduziu direto do sueco, né? Então nós temos no Brasil uma tradução não do inglês, mas do sueco mesmo, né? Essa obra está quase pronta, logo logo vocês vão poder conferi-la, né? E eu acho que para quem ama o Drácula vai ser uma experiência interessante, porque não apenas é uma leitura muito interessante, muito, né, frenética às vezes, né, com cenas até de mais horror, né, mas também é uma espécie de tentativa de tapar os buracos do Drácula, né, e espero que vocês continuem estudando essa obra, né, consigam descobrir mais coisas, consigam eliminar algumas lacunas nessas incógnitas que ainda restam, né. Eu fico por aqui agradecendo de novo, né, o convite, né, a possibilidade de estar aqui falando sobre essa obra para vocês. Espero que vocês tenham ficado curiosos, né, para lê-la e para estudá-la, principalmente, né. E queria agradecer também, né, o Bruno da Ex Machina e o Luciano Dutra, né, da Sagarana, que são meus coeditores, né, junto aí nesse trabalho, que é um trabalho hercúleo, né? São quase 2,5 milhões de toques, né? O livro inteiro com todos os extras. Então, gente, muito obrigado, né? E até a próxima. Espero que eu possa voltar em breve aí para outra edição. Abraço!